informar-vos e de forma complementar. Desculpa interromper. Sim. Só eu queria deixar também. Certo. Quando fomos da comissão, já agora, esqueci de dizer, estão aqui dois comissionistas de 96. Aqui lá atrás estavam dois da comissão dele. Estão aqui E está aqui um da minha comissão de 90, o Rui Melo. Ele não foi da comissão. Foi. Mas acompanhava bastante. Por isso mesmo. Tal como eu. Portanto, esta altura, questão é uma evidência. Encontramos na direção da Associação de Velhos Inquilinos e tomámos a iniciativa, nós todos, a comissão, pedimos uma fita à Marta. Já na altura era uma referência. Era a fiteira da Associação. Ora bem, eu ia dizer só, até para complementar o que o Tiago acabou de dizer, que está a arrebanhar os amigos e a preparar a sua participação ativa nas maçãzinhas, porque é um domingo este ano, eu já apalavrei a minha janela. Posso então, primeiro ali o Geraldo Rocha, por favor, e depois passo aqui ao Rimel. Depois o Rimel. Eu queria dizer que gostei imenso sobre a intervenção da Marta. Valeu a pena cá vir hoje estar só para ouvir. Embora vai dizer, já que discordo de uma outra coisa que disse, mas isso é a nós conversarmos. Eu queria dizer que entendo que é cada geração que organiza as festas que tem que ter a capacidade deliberativa em cada situação. Eu penso que não somos nós que devemos dizer se as mulheres devem ser ou não eleitas. É cada geração, é eles. E até acho que às vezes há excessiva, isto não vem agora muito a propósito, tutela em relação às gerações existentes. Pelo menos chegam às vezes histórias que eu não me agradam. Mas isso não é o que está agora aqui. E por isso, eu que entendo que as mulheres deviam ser eleitas, eu fiquei surpreendido com a informação que a Marta deu, que as mulheres até podem candidatar, elas é que não querem candidatar-se. Eu julguei que era o normativo que existia, as regras não escritas, mas que elas não se podiam mesmo candidatar. Mas fiquei hoje surpreendido e acho que já é um passo positivo. Mas as coisas alteram-se, porque no meu tempo, e aqui o José Jordão ainda é mais antigo, as meninas não podiam sequer votar para eleger ninguém membro da comissão. Nós íamos para o jeito do carro e elegíamos nós. E eu aí, não sei em que ano, até era bom se soubesse, em que as meninas passaram a votar, e até voltam, como dizia a Pana Marta, maioritariamente o eleitorado é feminino. Portanto, foi uma evolução que eu estou convencido que mais dia, menos dia, elas vão poder se candidatar e parece que ajudará aquilo que ao bocado aludiu da falta de coordenação nas varandas e dessa organização. Se houvesse meninas da Comissão, organizariam isso melhor. Mas penso que será um avanço extremamente positivo. Agora, a única parte que eu queria discordar é que a questão doutoral, eu sou defensor doutoral, mas respeito, acho que é a Comissão deste ano que tem que deliberar. Deliberou assim, tudo bem, parabéns, tudo mais. Discordo, acho que a questão do trânsito é menor, acho que é perfeitamente possível fechar o trânsito naquele dia. Não há razão nenhuma para fechar. O trânsito até já se discutiu na política local, que devia fechar sempre. Há quem defenda que não havia trânsito doutoral, portanto, por um dia não havia problema nenhum. Agora, aliás, acho que a experiência do primeiro ano foi muito positiva, a segunda foi negativa, e acho que é precipitado tirar já conclusões. E até, porque eu quero aqui dizer, e fui ao bocado eu dito da minha Magalhães, mas acho que é um ponto que aqui uma coisa que deve-se dizer. Que ano passado, as asinhas foram extraordinariamente prejudicadas por uma decisão que eu ainda não sei quem a fez, claramente aberrante de alguém que quis proibir as escolas EGA 2-3 participarem nas asinhas. Eu, como há bocado falámos até naquela comemoração, no meu tempo tinha 73 matrículas, mas a partir do terceiro ano, liceu, portanto, hoje, quinto ano, não, sétimo ano, tudo participava. Portanto, essa aberração de alguém tinha católico, até fazer uma tutela, que tinha direito que iam fazer, que não poderiam participar, prejudicou imensas vezes. Houve carros, penso que os avariados falou nisso, que iam sair e que não chegavam a sair, e que foi uma coisa que eu não sei se este ano vai repetir, se for no ambiente profundamente. Não vou olhar muito neste assunto, que ainda estou a tratar disso, mas uma coisa lhe garanto, não se vai voltar a repetir. Já me tinhas dito ano passado. Já me tinhas dito ano passado. Eu ando a fazer
disseste com a Bem, eu vou ser muito rápido e direto, até porque não quero tirar tempo à intervenção do André, que tenho a certeza que vai ser importante. Relativamente a esta questão enfim, das escolas EB2T, eu acho que há aqui uma coisa que às vezes se mistura. É que uma coisa é participação, outra coisa é organização. Participar, acho que toda a gente pode participar. Organizar é outra coisa. Podemos estar aqui com muitas coisas, mas acho que é preciso traçar aqui estes quadros. Em segundo lugar, queria dar os meus parabéns à intervenção da Marta, que foi mais uma vez brilhante enfim, nesta sua, na forma como ela explicou e exprimiu o seu amor pelas festas. Eu queria lançar-lhe aqui 3 perguntas muito rápidas. Uma delas uma provocação, naturalmente. E a primeira, quando estavas a falar de multinacionais no Toral, que é difícil falar, estavas a falar do CDS ou do PSD. A segunda era a seguinte. Agências bancárias e... Não conheço. A segunda era a seguinte. Já se sabe que não és tu que decides, como é evidente, mas se pudesse escolher um local da cidade para fazer as maçãzinhas, que local é que escolherias? A terceira questão que te queria colocar, tu falaste na questão enfim, que poderiam existir autoras de pregões. Isso, como sabes, tem um bocado a ver com a forma como se escreve e de alguma forma, se nós virmos aqueles primeiros pregões que foram editados, ou pelo menos que nós temos conhecimento, de alguma forma o pregão limitava-se, num primeiro momento, a ser um anúncio das maçãzinhas. Portanto, como é que tu enquadrarias esse anúncio das maçãzinhas com uma autora de pregão por um lado, e por outro lado, como é que tu conseguirias enquadrar a forma eu diria, de alguma forma cáustica de escrever o pregão, como uma senhora a escrevê-lo, se calhar só estava a ver a Natália Correia. Portanto, são estas as 3 questões que queria deixar. Ora bem, obrigada pelas questões. A primeira está respondida por natureza, não é? Eu estava a falar de estabelecimentos comerciais, como é evidente, e eventualmente bancos. A segunda, não, de facto, eu tenho que reconhecer que dada a geografia, digamos assim, da nossa cidade e da forma como o centro histórico foi recuperado parece-me acolhedor fazer as maçãzinhas naquela zona do centro histórico. Não a limitava à Praça de Santiago, como é evidente, temos Oliveira, temos Rua da Rainha, temos Rua Santa Maria, temos ali travessas, a Gravador Mourinho. Idealmente, se isso tudo estivesse repleto de meninas, era lindíssimo. Portanto, não precisamos de espalhar para outras zonas da cidade. Aí já temos o trânsito cortado por natureza. Portanto, dado o enquadramento que hoje a cidade tem, parece-me perfeitamente aceitável e pacífico até que se desenrolem aí, nessa zona e nessas artérias. Até porque é acolhedor também, não é? Quanto à terceira pergunta, sobre os autores, as autoras de pregões. Se inicialmente o pregão era o anúncio, nós sabemos que hoje, também fruto da evolução que foi sofrendo, é muito mais do que isso, não é? É um documento que tem um registro histórico magnífico e que merece um trabalho, e que merece também um trabalho de pesquisa e de estudo até sociológico.
sobre os seus conteúdos, portanto, uma análise de conteúdo riquíssima que está ali no pregão, porque reflete de forma satírica, e sabes isso melhor do que eu, os acontecimentos da sociedade vimaranense, do país e do mundo até. Estão lá retratados momentos relacionados com o desporto, com a política, com a vida da sociedade, não é? E, portanto, nessa medida, não me parece que as mulheres não conseguissem fazê-lo ou escrever nesse tom. Aliás, eu não conseguiria. Faço já aqui a minha declaração pública que não tenho essa aptidão para escrever nessa linha. Mas, se calhar existe, não é? Não é fácil encontrar autores de pregões, como já vimos, não é? Mas, sei lá, se uma mulher poderia fazê-lo. O tom cáustico acredita que há mulheres muito mais cáusticas que alguns homens. Mas não é inverso. Muito bem. Sobre as mensagens do centro histórico, só me preocupa aquela votação chamada MECO que se levanta de vez em quando. Eu queria, para encerrar, porque temos que ouvir ainda outra comunicação, mas há meninas aqui, meninas senhoras que estão aqui na assistência, não querem, meninas senhoras, fazer uma pergunta, fazer uma declaração? Não? Eu estou aqui a desafiar, ninguém quer fazer, é a oportunidade. As meninas niculinas não? O Tiago já falou. Pois é, sim, só. Muito bem. Já que não há, a gente não pode forçar, como é que... Vamos passar então à comunicação do André Coelho Lima. Eu penso que está ali eletronicamente uma coisa que para isto ao Liceu está disponível se quiseres projetar. Muito bem. Digam primeiro que se eu fechar isto, depois isto volta a abrir na situação em que está. É que eu não sou muito bom em informáticas. E vou fechar porque eu só queria abrir isto pontualmente. Bom, começar por cumprimentar a todos. Boa tarde geral a todos os presentes, com uma saudação especial. Eu trago para aqui muitos papéis para rever umas intervenções que foram feitas na semana anterior e que eu não pude estar presente, com uma saudação especial naturalmente às entidades organizadoras, que cumprimento na pessoa dos seus presidentes, a Associação dos Antigos Estudantes do Liceu de Guimarães, Velhos Nicolinos, a Associação de Comissões de Festas Nicolinas e naturalmente também a Comissão de Festas Nicolinas, que é o centro de tudo isto. Eu faço um cumprimento especial ao Miguel Bastos, que todos já perceberam que teve um papel importante na organização desta convenção e felicito também por isso, porque era preciso fazer novamente a Convenção Nicolina. Aliás, eu começava precisamente por aí. Primeiro, como ouvi hoje longamente que as Nicolinas são um ato de rebeldia, eu vou marimbar para o meu tema e vou fazer aqui algumas reflexões que entendo serem úteis nesta altura, sem prejuízo de depois dar um toque naquilo que é o tema em concreto. E também porque vi, foi um pouco o que aconteceu ao longo do dia. E queria começar precisamente pela primeira Convenção Nicolina, há 20 anos atrás. Organizada pela direção, na altura, da Associação dos Antigos Estudantes, era presidente o Ricardo Gonçalves, que está agora, não está cá, está em Miami, e por isso já perceberam porque é que o Miguel quis organizar este daqui a 20 anos está a contar poder estar em Miami, a gozar uma reforma dourada. Mas foi um momento importante para as Nicolinas, porque foi um momento de encontro. Eu penso que esta convenção pode servir como um momento de reencontro. Na altura foi um momento de encontro, porque havia muitos desencontros nas festas, e desencontros não são desavenças, são entidades, pessoas, personalidades que as viviam de costas voltadas uns para os outros, sem que sequer estivessem zangados uns com os outros para isso. Eram realidades paralelas, não comunicantes. Penso que a Convenção Nicolina, a primeira, de então, permitiu que houvesse uma maior mistura de entidades, de gerações, coisa que até essa altura não acontecia. Aliás, e eu fazia aqui um pequeno parênteses para dizer que essa convenção teve também um marco, enfim, para mim, julgo para as Nicolinas também, até porque hoje a ACFN está aqui a co-organizar a convenção e ela foi fundada precisamente na primeira convenção.
E esse é o ponto em que, no fundo, enfim, perpassa por tudo aquilo que pretendo dizer. Foi fundada por quê? Foi fundada porque havia um conjunto de nicolinos, uns que eram da comissão, ou tinham sido há 1 ano ou 2, enfim, queriam fazer parte desta discussão que aqui estamos a ter. Que é um pouco, talvez, o problema da própria discussão. É que, eu não sei a idade de muitos enfim, de quem interveio, de muitos dos oradores, mas talvez o Francisco Brito seja o mais novo, ele já não é propriamente novo, enfim, e portanto o que significa que faz falta aquilo por que então se lutou, que é a voz de quem está aí, não só na comissão, mas no liceu, na escola, enfim, nas escolas secundárias, porque as festas são vossas, não são nossas, e o problema que para mim existe em tudo isto que se discute, é precisamente isto. Eu voltando ao que estava, ao momento fundador da Associação de Comissões de Festas Nicolinas, que foi essa altura, porque nós éramos, enfim, contra uma certa cristalização geracional que havia nas festas na altura. E éramos muito a favor, e eu continuo a ser pessoalmente, a favor da autonomia e da independência da Comissão de Festas. Foi isso que fez, enfim, um conjunto de amigos, essencialmente, juntarem-se, nicolinos, membros de comissão e não membros de comissão, e fundarem esta associação na altura. A associação não tem importância nenhuma. A importância é que tenha um momento. Ou seja, é a circunstância de ter havido uma convenção e a convenção ter ocasionado a que a malta mais nova se juntasse, se organizasse e quisesse participar e dizer presente. Por isso, eu, quando me convidaram para estar aqui hoje, fiquei muito contente, essencialmente por isso. Porque há 20 anos já pude intervir na convenção. E filo porque juntámos-nos, fizemos, não sei se foi um requerimento, qualquer coisa, eu e o Paulo Gonçalves, na altura fizemos os dois uma intervenção daquilo que, enfim, achávamos que era a nossa opinião na altura e que achávamos que devia ser ouvida. Não só a nossa, mas a de um conjunto de pessoas. E também porque é preciso não esquecer, quando eu falava do encontro que essa convenção proporcionou, o que eram as comissões de festas até aí. A primeira convenção foi em 95, eu tinha sido da comissão em 92. E as comissões de festas, enfim, eu tenho a melhor memória possível do meu tempo de comissão. Mas não era uma coisa bonita. Não era uma coisa... Enfim, eu não quero entrar em contradição, que às vezes entramos. Porque eu sou todo a favor de não controlar as comissões. Eu ia dizer que não era uma coisa controlar. Mas, enfim, vamos dizer assim. Não se punha um olho em cima do que acontecia dentro da própria comissão. E às vezes era um problema desgraçado. E o Rui, que é o presidente, sabe muito bem a que me estou a referir. Eu fui muito amigo do Jó, fui muito amigo de muita gente que fez parte daquelas comissões, fui muito amigo de muita gente que lutou muito pelas comissões, mas sei as dificuldades que ali se passavam. E a realidade era esta. A realidade era esta. Era 3 meses de atestado para fazer peditórios, e portanto, quando se ouve hoje a dizer que o nicolino é essencialmente um estudante, claro que é estudante, mas na altura também era. E nós tínhamos um atestado oficial, vamos dizer assim, de 3 meses para não pormos os pés nas aulas. E dizíamos assim, mas era verdade. Foi verdade, enfim, durante, não sei se 15 anos. E na altura não havia grande revolta relativamente a esta circunstância. E, por exemplo, vejo hoje grande revolta relativamente às praxes. Eu era praxado, enfim, e alegremente, por pessoas que não faziam a mais pequena ideia do que era a comissão de festas ou as nicolinas em si. Era quem entrasse dentro da sede da comissão, fazia de nós o que queria. Eu não sei onde estavam na altura os direitos humanos, deviam andar pelas ruas da amargura, porque nessa altura não estava lá ninguém que me defendesse. Defendi-me eu e os que lá estavam. E às tantas até, enfim, fizemos-nos aquilo que somos por força de muitas das dificuldades que ali passamos. Não me estou a queixar. Estou a situar temporalmente o que as coisas verdadeiramente eram. E a verdade, e enfim, o Vicente é de julho de 84, eu acho que posso situar isto entre 84 e 96, penso eu. Que, enfim, foram comissões que andaram à sua sorte a acontecer o que tivesse que acontecer e pouca gente preocupada com o que acontecia lá dentro. E às vezes aconteciam coisas, enfim, muito pouco edificantes. Dito isto, o que é importante é o seguinte, sem querer de forma nenhuma estar a trazer, enfim, feitos relativamente àquilo que foi o passado, este passado que é o que eu conheço, essencialmente desde 1992, é importante referir, e foi por isso que eu pedi o computador, mas agora já está fechado, enfim, não interessa,
que os Nicolinos voltaram a ser estudantes em 1996. Ainda bem que estão aqui dois elementos da Comissão de Festas, porque não me deixam mentir. E voltaram por ação destes velhos Nicolinos, muito novos na altura. Eu hoje ouvi aqui o Capela dizer, já vou à intervenção do Capela, mas ouvi-o aqui dizer que só se é velho para aí ao fim de 30 anos. Portanto, eu, enfim, que venho de onde venho, às vezes há pessoas que até correm o risco de poder morrer sem ser velhos Nicolinos. E eu acho que sou. Acho que muitos que aqui estão são. Nessa altura era muito pouco velho Nicolino. Mas não fui eu. Não fui eu. As fotografias que eu tinha aqui foram tiradas por José Bastos, que hoje é vereador da Cultura, e que estava em 2000, por exemplo, no dia em que se recuperou a eleição no Jardim do Carmo. Por exemplo, está ali um elemento da Comissão de 2000, que também não me deixa mentir. A fotografia foi à noite. Foi simbólico. Mas foi o reganhar de quem, afinal, pouco sabia disto, conseguiu voltar a fazer as eleições no Jardim do Carmo. Eu não sabia o que era isso, que eu fui escolhido. O Presidente veio ter comigo, se queres vir para a Comissão, eu aceito. E fui. Era assim, nem sabia de nada de eleições. Elas foram recuperadas no ano 2000, as eleições, e foram os estudantes que ingressaram, ou melhor, os Nicolinos voltaram a ser estudantes em 1996. Que isso sim é que era um problema sério para as Nicolinas. Ter gente que era aqui, da Comissão, e que não podia durante 3 meses pôr os pés numa sala de aula. Com tudo o que isso significa do acesso à Comissão, dos elementos que acediam e estavam disponíveis para aceder à Comissão e do que isso significava das nossas próprias carreiras académicas. Tínhamos que querer dar muito de nós para poder estar aqui. Esta era a realidade. Porque, enfim, e aliás, terminava neste parênteses dizendo, queria felicitar, não ouvi muito o texto que li, que não havia intervenção por motivos, enfim, pessoais, que não pude estar a semana passada, do José Maia. Li o texto e queria felicitá-lo. Queria felicitá-lo pela humildade e pela circunstância de se quererem fazer perguntas mais do que se querer adiantar respostas, que é a postura que eu penso que todos devemos ter para podermos ter uma verdadeira discussão. E o que não implica que tenhamos que concordar, implica que tenhamos que debater. E só debatemos se tivermos a humildade intelectual e, enfim, em geral, de podermos ouvir e também aprender, porque, enfim, se o mal do mundo, e eu, enfim, já ouvi essa frase e concordo, é a ignorância, eu penso que a ignorância supostamente instruída é muito mais perigosa do que a ignorância pura. E, portanto, eu penso que aqui o contributo de todos nós é precisamente para não ter uma intervenção politicamente correta. Eu penso que já perceberam que não é esse de todo o meu objetivo, é sim informar sobre aquilo que é a realidade que eu conheço. Dito isto, queria-vos falar da minha experiência na Comissão. Terceiramente, o que é que eu ia dizer sobre a minha experiência da Comissão? Uma palavra: orgulho. Orgulho. Enfim, é podermos fazer parte, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, enfim, fazer parte da história da nossa terra, como hoje já ouvimos aqui, podermos, enfim, dar sequência àquilo que ali aprendemos. Eu tenho um enorme orgulho de ter tido os meus irmãos, os 4, fizemos todos parte da Comissão, e este ano, curiosamente, tenho um primo, o Afonso, que faz parte da Comissão também, que é para nós, enfim, para mim, um orgulho enorme. Se isto, aliás, o que é que para mim foi o momento mais importante? Foi no dia que fui assinar o livro de atas. É uma visão muito pessoal. Chamaram-me à associação para assinar o livro de atas. E eu fui lá assinar. E folhei para trás. Estava a assinar e quando esperava para assinar, folhei. Quando folhei, vi lá o meu tio José Augusto. O tio José Augusto foi pregoeiro, já não sei se em 42 ou 43. Estava lá, 42, está ali o Sr. José Luís. O tio José Augusto foi pregoeiro para em 42. E eu vi aquilo e eu disse assim: eu não acredito que estou a assinar o mesmo livro que o tio José Augusto assinou quando tinha exatamente a minha idade. E este é o pensamento que me tem norteado em Nicolinas sempre. Ou seja, nós tínhamos 41 anos como eu tenho, tínhamos 60 anos ou 18, nós temos que saber viver da mesma forma que é com quem tem 18. Porque as Nicolinas só são reais, só são verdadeiras, se forem vividas por quem está no tempo de as viver. Sem tutelas, como disse o Raul, sem nada. Vivê-las. Que é assim que as Nicolinas se fazem. E sobretudo, serem vocês a fazê-las. Isso é que vale para um membro da Comissão. É dizer, chegar ao fim
vocês, enfim, penso eu que serão como eu era, não era capaz de fazer nada, ia fazer umas compras, não é? Se a minha mãe dizia, vai buscar isto à mercearia, eu ia. Mas, entretanto, de um momento para o outro, tinha que celebrar contratos. Eu não, a comissão. Tínhamos que contratar quem ia deitar o dinheiro abaixo, tínhamos que arranjar dinheiro para lhes pagar, tínhamos que chegar ao fim e ver tudo a acontecer e dizer assim, fui eu que fiz isto tudo. E fomos verdadeiramente. E quando deixar de ser assim, isto está tudo morto. E fomos verdadeiramente. Isso é, enfim, se quiserem, o grande sentimento, para mim, de ter podido estar ali e ter superado aquilo que eu achava ser capaz. E penso que todos acharam exatamente o mesmo. Isto leva-me para o quarto ponto. O que é ser-se nicolino? Eu vou pegar no texto do Amar das Neves. Ele não está cá e tenho muita pena. E vou pegar no texto dele, não é citações. Ele diz assim, olha, por isso é que eu trago esta papelada toda. Olha que eu sou pouco nicolino. Respondi um dia a um amigo a propósito de algo que já esqueci. E se não és tu que decides, és nicolino como eu. Foi o que escutei da boca do meu amigo e colega de turma no liceu, que se chama Francisco Ribeiro. Foi aí que eu assumi a sentença. Sou nicolino como qualquer um. Não há ninguém que seja mais nicolino do que eu. Porque ser nicolino não é coisa de mais ou menos. Ou se é, ou não se é. E eu sou porque essa é uma consequência natural. Não do meu grau de envolvimento nas festas, mas da minha condição de estudante de Guimarães. Nicolino me confesso, embora não praticante. Eu subscrevo totalmente esta frase, enfim, do Amar das Neves, como sendo a minha classificação do que é ser-se nicolino. Para além aquilo que todos sabemos, estudante do ensino secundário, o nicolino somos todos. Todos somos nicolinos. Não há mais nicolinos, nem há menos nicolinos. Se eu, por ser da Comissão de Festas, me considerei a mim próprio especial, e considerei, mas por ser privilegiado. Eu penso que fui um privilegiado, nada mais do que isso. Eu, por exemplo, estou a olhar ali para o Zé João Torrinho, que é meu amigo desde o tempo do liceu. Será que eu me considero em algum momento mais nicolino do que ele? E eu pertencia à comissão? Ele não. Em momento nenhum. Nenhum. Porque isto não é uma graduação nicolina. É o que é. Ultimamente, por exemplo, o Zé João tem estado muito mais dedicado nas danças às nicolinas do que eu tenho podido estar. E, portanto, sei lá o que é ser-se nicolino. É ser-se vimaranense. Penso que essa é a melhor definição. Querer-se discutir qualquer tipo de estratificação é tornar pequena a discussão. Porque temos um nicolino como o Miguel Bastos. Alguém tem coragem de dizer que o Miguel Bastos, porque não pertenceu a uma comissão, é menos nicolino? Há poucos que sejam mais nicolinos do que ele, se houver uma graduação. Como todos sabem. Enfim, como vários. Portanto, cada qual, tal como na discussão de homens e mulheres, tem a sua função. Na festa, nomeadamente, as mulheres, as meninas, têm uma função. Eu aí estou de acordo com o que a Marta disse totalmente. Tem uma função, como nós temos uma função. Quando elas se misturarem, já todos deixam de ter função, é a rebaldaria total. E nas nicolinas, cada qual lhe dedica aquilo que puder dedicar. Aquilo que puder dedicar. Os que têm a felicidade, é uma felicidade de pertencer à Comissão de Festas, aproveitem, mas é que aproveitem mesmo, porque enfim, é uma experiência única. Aliás, eu em bom rigor acho que esta discussão, até apesar de ter entrado nela, porque ela foi aqui debatida, é uma discussão que, francamente, não interessa. Acho que até nos torna, enfim, torna pequena a discussão, estamos aqui a discutir uma valoração nicolina. Mas há uma outra dimensão do que é ser-se nicolino, que é, isso sim, é o que é mais importante, que é saber que o nosso tempo acabou. Ou seja, que o nosso tempo de nicolinos ativos, seja membro da comissão ou não seja membro da comissão, terminou. Ali, quando terminou lá atrás. Eu queria que ele não tivesse terminado, mas terminou. Eu, na semana a seguir, de ter acabado a comissão, apanhava-me, enfim, pelos cantos, a lamentar aquilo que tinha acabado de acontecer, que era a circunstância de ter consciência que aquilo nunca mais podia voltar. Mas é o que é. E ser-se nicolino é termos consciência disto mesmo. É saber que o nosso tempo acabou. É saber respeitar que o tempo é o tempo dos novos. É saber que é deles e não nosso o tempo presente. E esta é que é a principal reflexão que eu queria partilhar com todos. Porque, por exemplo, hoje, de manhã tinha mais. Hoje já tem mais gente nova. Mas vejo aqui demasiados cabelos brancos. Enfim, vejo aqui pessoas verdadeiramente interessadas no debate nicolino, mas não aqueles que são os destinatários desta reflexão, ou que devem ser os destinatários desta reflexão. E isso aparentemente não nos preocupa, e devia preocupar. Isso sim é que devia preocupar.
Eu não sei se nós às tantas não tornamos isto demasiado licial ou demasiado formal, e até às tantas é isso que vai afastando, não sei se afasta, porque eu acho que os novos não se afastam, mas enfim, que vai afastando, pelo menos vai mudando a forma de viver as festas. Basta vermos o seguinte, comparemos-nos com as associações académicas por esse país fora. Precisamos de ir para o resto do mundo, basta o país. Associações académicas, enfim, de ensino universitário. Se nos compararmos, sabemos que houve vários elementos que foram dirigentes das associações académicas, organizaram tudo aquilo que as academias organizam. E depois, quando, enfim, deixam de ser membros da academia, a sua função é quase nenhuma. Ou seja, a academia enfim, os velhos não têm quase uma função no funcionamento das academias. Aqui têm. E é bom que tenham, porque eu gosto de estar aqui. Mas sempre com uma consciência que o espaço não é nosso. Que o espaço é dos novos. Esse é que é o ponto. O que acontece nesta academia, na Academia Vimaranense, na das Nicolinas, não acontece em mais nenhuma academia do país. De estarmos aqui com uma reflexão de todos, enfim, a maioria de não académicos e uma minoria de académicos. E isso sim é algo que nos devia preocupar, enfim, e sobre o qual devíamos refletir. E, por exemplo, até a própria discussão em torno da senhora Aninhas dos tempos modernos, como lhe chamou o Tiago. A Marta tem um papel, enfim, toda a gente já o referiu, é um papel que todos nós reconhecemos, enorme, mas a Marta, quando começou a ter este papel, estava a estudar no liceu. Não tinha a idade que tem hoje. Estava a estudar no liceu. O problema não é que ela tenha continuado, é que tenha sido necessário que ela continue para que algumas coisas se mantenham. Eras tu, era a Carla chinesa e acho que era a Sónia. Eram os três elementos em 1990 que organizaram as maçazinhas do lado das meninas. Era assim. No ano a seguir, outras pegaram no assunto. E no ano a seguir, outras. Eu ainda também arranjei outras, enfim. Era assim. Hoje não é, e é pena que não seja. E essa é a principal preocupação que nós devemos ter, enfim, se me permitem, é a minha opinião, claro, e não outras que temos aqui partilhado. Eu queria, para se perceber o meu pensamento, eu penso que ele é claro, mas queria, se me permitem, dar aqui algumas, enfim, algumas notas, porque nós também não temos que concordar, como disse, e na divergência respeitadora, porque não me ouviram a mim a desrespeitar a opinião de ninguém, na divergência respeitadora nós podemos evoluir no discurso. E, portanto, eu ouvi hoje muitas intervenções com muita atenção, ouvi, nomeadamente, a intervenção do Capela Amiga, que eu queria utilizar para fazer aqui algumas citações e para me pôr no campo completamente oposto, Capela. Enfim, naquilo que eu vou aqui citar. Mas é da vida, não é? Nós não temos que estar de acordo e penso que às tantas até deste desacordo, para não lhe chamar de discórdia, é que poderá vir algo mais positivo. Por exemplo, ainda há pouco ouvi, entregar lanças hoje é fácil, o que fazer? Eu vou-vos dizer, e pegar até uma coisa que tinha aqui no fim, que dizia, que estava no escrito do José Maia. Antes os nicolinos tinham barba, e eu tinha aqui, para citar com correção, usava barba farta, coordenava e mandava na festa, era respeitado. Eu não quero dizer que isto não é assim. O que eu quero dizer é, nós às tantas não percebemos que hoje também é assim. Só que nós, na altura, eu quando tinha 15 anos, olhava para os membros da comissão, eram todos barbudos e grandes, e dizia, caramba. E depois, entretanto, eu fui da comissão. Olha, o barbudo não era que eu não tinha barba nenhuma. E, portanto, mas eu deixei crescer, não a cortei. Mas, enfim, não tinha barba. Eu espero não ser menos nicolino por isso, mas realmente não tinha barba nenhuma. E o meu irmão Pedro ainda menos que eu tinha. Portanto, enfim, nós... deve ser um problema genético, temos pouca barba, mas esforçámos ainda assim. Enfim, eu fui pregoeiro e na altura também se dizia que não se podia ser pregoeiro sem barba. Eu depois lá no fim, lá arranjei uma barbicha aqui assim na frente para cumprir a função. Mas isto para dizer o quê? Quando nós estamos a discutir aqui com esta velha discussão do meu tempo é que era bom, que é aquilo que eu não consigo concordar em nada, embora compreendendo a forma, como é de dizer, benigna com que se faz essa apreciação, não é? É que nós às tantas estamos aqui a não saber apreciar aquilo que é o tempo de hoje, não saber apreciar aquilo que é o tempo presente. Eu acho que é exatamente igual. Eu vejo aqui alguns barbudos aqui à minha frente, já para começar. Eu tenho a certeza que os miúdos de 15 anos, ou de 14 ou 16, que andam com eles, dizem, bem, ele é o Nicolino, eles, grandes, fortes, barbudos, é igual.
E vão respeitá-los igual. E espero que eles se deem ao respeito igual, ao que sempre foi. Não são hoje piores do que foram em 2012, em 2002, em 1992 e em 1902. Por acaso foi um período elas reiniciaram em 1895, mas enfim, é igual. Há de haver umas diferenças, poderá haver sempre umas diferenças. Eles não são piores hoje, como eu ouvi muito, e não posso ouvir isso, do que eram em qualquer altura, sei lá em que ano. Em qualquer altura. Nós a brincar, eu digo nós. Filho, eu digo sempre, a melhor comissão de sempre foi a minha. É uma brincadeira, nós dizemos isto, todos dizemos isto, ainda há pouco eles estavam ali a pegar-se qual era a comissão que tinha cá mais elementos. É brincadeira, porque todas as comissões são boas e a vossa é a melhor de todas. É a melhor de todas. É agora a que tem a responsabilidade de fazer as coisas. Por isso, eu não posso concordar nada, Capela, com entregar lanças hoje é fácil. Olha, no meu tempo, isto já vai 20 e não sei quantos anos, e 3, também, como é que eu ia dizer? Havia alguma facilidade de abordagem ao género oposto. Havia. Eu não sei como é que é hoje, gostava de saber, gostava muito, mas não sei. Mas havia. E, no entanto, as massazinhas fizeram na mesma, tinham na mesma o seu papel, tinham na mesma a sua magia. E eu não tenho dúvidas que elas hoje o têm. Até por paradoxo absoluto àquilo que sejam as eventuais facilidades. Ou seja, nós se quisermos fazer as massazinhas, como sendo uma coisa de galanteio, e depois, como fazia o meu avô, que era ali colega de turma do Sr. Zé Luís, que ia namorar com a minha avó, com uma grade, não é possível, porque hoje isso não existe. No entanto, as festas têm que continuar a existir. E elas, na sua própria dinâmica não tutelada, têm que arranjar uma forma de se adaptar aos tempos e de, na medida do possível, sim, porque todos nós queremos que as tradições se cumpram, que as fitas se entreguem. E vou-vos dizer, desculpa Marta, que és capaz de me fustigar no final, mas vou-vos dizer, se já não souberem decorar as cores, enfim, menos isso. O que interessa é, se vocês conseguirem, que as raparigas da vossa turma, das turmas à volta, vos façam umas fitas. Eu tinha algumas que diziam mal de mim pesado, eu tenho lá guardado, tenho lá tudo guardado. Se vocês conseguirem isso, se vocês conseguirem encher as vossas lanças com fitas, não tenho dúvida, não interessa se é cor-de-rosa, se é branca, se é às pintinhas, interessa que as consigam. E eu não tenho dúvida que conseguem. E o facto de hoje não haver galanteio, no meu tempo também não havia galanteio e conseguia-se, e nós disputávamos pelas lanças. O mesmo, por exemplo, relativamente a praxe. Não é discussão aqui. A única coisa que eu quero dizer é só fazer aqui um paralelismo. Quando se fala em humilhação e em dignificação, eu pergunto o seguinte: a praxe académica, contra a qual eu sempre fui, e continuo a ser, académica universitária, bem entendido, é uma praxe, na essência, de humilhação. É de deita, anda de 4 no chão, faz não sei o quê. E tem uma coisa mais curiosa, que é que isto não se faz numa sala, faz-se no meio do toral. É no meio do toral. E depois tem outra coisa mais curiosa, que é que vão lá os órgãos de comunicação social filmar estes ataques à dignidade da pessoa humana. E não é que, enfim, a Declaração Universal dos Direitos do Homem está pouco se lixando para essa falta de dignidade dessas pessoas, que no fundo são ali humilhadas, levam com ovos na cabeça, são obrigados a fazer de cães, tudo. E nós vemos isto no país todo. Enfim, e aparentemente ainda não foi ninguém preso. E isto sim são, na minha opinião, verdadeiros atentados. São aquilo que a praxe tem de pior, que é uma pessoa investida de uma suposta autoridade exercer sobre outro uma autoridade que não tem. À falta de respeitabilidade noutros locais, usa daquela que ele se atribui a si próprio para não se fazer respeitar, porque isso não é dar só respeito, mas para humilhar o próximo. E de facto quem o faz, enfim, não é digno. É um facto. Quem o faz, não é digno. Mas a verdade é que eu vejo muitas dessas indignidades perante a complacência generalizada, ou pelo menos a não revolta, como, enfim, parece que os males do mundo estão todos situados nas Nipolinas. Outra coisa, o exemplo do Pinheirinho e o exemplo das maçãzinhas e das escolas EB23. Claro que alguém pensa que se possa proibir as escolas EB23 de participar nas maçãzinhas ou em qualquer número. Eu, não. Penso que ninguém. Em todo o caso, o importante é isto. Disse há pouco o Capela, eu passei com rigor. Os carros das EB23 eram melhores que os outros, porque eram feitos no projeto de escola. E o Pinheirinho é que está, enfim, a trazer aqui. Ora, eu adoro o Pinheirinho.
e se foi o meu amigo que o contribuiu para que ele surgisse, eu adoro, vão lá os meus filhos, eu vou lá ver, tiro fotografias, para os outros pais todos adoram. Mas isso não é propriamente Nicolinas, na minha opinião. Porque tudo aquilo que é artificial, tudo aquilo que é encenado, não é genuíno. E o que não é genuíno não tem valor imaterial, não tem carga antropológica. Isto é claramente aquilo que eu acho. Ou seja, as escolas EB23 devem ir? Devem, sem dúvida. Devem fazer os carros. Se estão a fazer os carros com os professores, os professores é que fazem os carros e depois eles vão lá para cima, já não tem valor, desculpem a minha opinião. O Zé Maria sabe que sempre foi esta a opinião que tive. Prefiro um carro mal arranjado, feito pelos alunos, do que, uma coisa para inglês ver. Não é? Para inglês ver. Isso era o Parque Eduardo VII, não é aqui. Para inglês ver, não. Isto tem que ser o mais genuíno possível, ainda que seja mau. E muitas vezes é. Ainda que seja mau. Depois nós temos que lutar para que não seja mau. Mas que seja o que é. Que seja Nicolino. E não seja um teatro. Porque se for um teatro, já não tem a carga que nos faz, andar à volta disto e emocionar-nos com tudo isto. E depois, outras expressões que eu tirava aqui numa dimensão diferente, que é esta. O livro dos pregões, dizia o Capela, foi publicado pela direção da Academia. E dizia também, é preciso uma cirurgia às Nicolinas para serem património da humanidade. E eu digo não e não. Não foi a direção da Academia, foi a direção da Associação dos Antigos Estudantes, e muito bem que o fez, é um excelente livro. A Academia é esta que está aqui. Isto é que é a Academia. E convém nunca confundir o que é a Academia. E é que esse é o grande problema neste debate. É que todos nos achamos a Academia e já não somos. Eu daqui a 10 anos tenho um filho na Academia. Ou eu estou em condições de o ter. Mas eu não sou a Academia há muitos. E fazer uma cirurgia, nada. Completamente em desacordo. Porquê? Porque considero que as Nicolinas, aquilo que elas são, ou valem ou não valem. Ou têm valor antropológico ou não têm valor antropológico. Orientá-las, pô-las bonitinhas para que venha alguém classificar-nos, não. Eu não estou claramente interessado nisso. Porque isso é desfigurar aquilo que nos apaixona. Ora, se eu penso o contrário disto tudo, é porque acredito, como disse e queria repetir, acredito na independência, acredito na autonomia, acredito na autodeterminação, sim, como acho que isto não é uma manifestação de marxismo-leninismo, e acredito até ideologicamente na autodeterminação dos povos, acredito aqui na autodeterminação da Comissão de Festas, não acredito em protetorados, combates protetorados, e não acredito em donos disto tudo. Não há. Só há um dono disto tudo, que é a Comissão de Festas. E os estudantes que os põem lá ou tiram. Aliás, e esta é, a reflexão que eu queria fazer convosco, também convosco, com a Comissão e com os alunos do secundário que estejam aqui. É que são vocês que têm que tomar conta das vossas vidas. Aqui na Comissão e no resto. Porque às tantas, o que hoje temos, o problema que temos em geral com a nossa juventude é isto. Hoje em dia os pais fazem-nos tudo. Hoje ouvi dizer que até há reuniões ou associações de pais na universidade. Olha, Rui, vou-te dizer uma coisa. A comissão do teu primo, eu lembro-me bem, o teu tio não foi eleito presidente, sabias? Se tu sabias, mas a maior parte das pessoas não saberá. Em 1990 ele não foi eleito presidente. Foi outro, foi o Mané 80, era o presidente. E a comissão achou que o presidente não se estava a comportar condignamente. Achou que o presidente estava a ter uma atuação que não era correspondente àquela que devia ser o presidente da comissão. Puseram-no fora e elegeram outro, que foi o tio dele. Isto não é mais do que aquilo que eu estou a dizer. Não é mais do que ser a comissão e os estudantes a definir o seu próprio futuro. E não ninguém por eles. Ser a comissão e os estudantes a arrancar e dizer vamos para a Praça de Santiago, como ele hoje disse outra vez, e disse o tio dele há 25 anos atrás. Que é uma coisa até emocionante. Percebes? É chegar a dizer assim, quem é que decide isto? Ainda que decida mal. É a Comissão de Festas. E isto é que são as Nicolinas. E isto é que é o desafio à juventude dos dias de hoje, e isso é que é o desafio à Comissão de Festas. Eu até vos digo uma coisa, tanta rebeldia que nós lemos aqui em textos que têm centenas de anos,
porque não, foram expulsos da colar e ponham-nos daqui para fora que fazem barulho, e todos a dizer que a rebeldia, eu estou a admirar como é que vocês aguentam aqui este tempo todo, porque se vocês tivessem um pouco mais de rebeldia já tinham saído, ou já nos tinham mandado àquela parte, ou enfim. Não perder a rebeldia é muito importante. Não vejam isto pelos olhos de quem tem 30 ou 40 ou 60 anos, porque não são os olhos corretos para ver. É os olhos de quem tem 18. Esses é que são os olhos para se ver as Nicolinas. Senão elas não são vividas, são uma coisa catedrática. E as Nicolinas não são uma cátedra, são vida. E são vida que depois não repete, não volta atrás. Por isso é que ser-se Nicolina é também saber que o nosso tempo acaba em determinada altura. Eu queria terminar, enfim, dizendo-vos o seguinte. O que aprendi de Nicolinas, aprendi com amigos, com pessoas à minha volta, mas aprendi com alguns exemplos que eu gosto de nomear, e vou nomear, que são o primeiro era o Nicolino Moro, o Helder Rocha, que era exatamente este o pensamento dele. Quando já toda a gente queria criar protetorados, ele disse, não, quem manda é a malta nova, dizia ele. Outro, José Maria Magalhães, não preciso de explicar sequer o porquê. Outro, que conheci mais recentemente, o Sr. João Luís Xavier Fernandes. Outro, o Zé Ribeiro. Para mim são referenciais do que é saber ser nicolino, que é serem pessoas que são respeitadas por todos, que todos consideram aquela que é a sua posição, todos sabem qual foi a sua importância no seu tempo de vida e não perdem a humildade que é devida a quem tem essa grandeza, que é de estar à altura destes que têm 18 anos, que é só aí que se consegue conversar com eles, é à altura deles, e é só aí que nós temos o direito de conversar com eles, é à altura deles. E tem piada que estes que para mim são os grandes homens das Nicolinas são precisamente por isto. Porque nunca perderam esta humildade que é o que lhes dá grandiosidade. Muito obrigado a todos. Muito bem, eu vou fazer aqui uma primeira pergunta, ou se quisermos provocação ao André, que é, concordando absolutamente com esta digamos, independência estrita da Comissão, há uma parte das festas, e desde sempre, e penso que isto é uma característica que distingue as nossas festas de quaisquer festas académicas do nosso país, não é? Temos os exemplos da Queima das Fitas, se quisermos, é realmente os velhos participarem nas festas. Até ouvimos esse contrassenso de Pinheiro, que eu acho uma coisa, para mim, claro que compreende historicamente, mas o Pinheiro não permitir que os novos participarem é um completo contrassenso. Mas, por outro lado, já que os velhos têm o seu papel, também têm participação, se, eventualmente, este equilíbrio difícil, como é que podemos arranjar este equilíbrio difícil de não tutelar as festas, mas podermos, de certa maneira, digamos, acompanhar e podermos fazer ver, sempre com absoluta independência e decisão, capacidade de decisão das respectivas comissões, que aliás têm sido aqui muito enaltecidas. Qualquer comissão é realmente um acontecimento de jovens desta idade e conseguirem levar a cabo estas festas que nós queremos cada vez maiores, mas volto a dizer que equilíbrio difícil é este de todos os nicolinos e cada vez mais. Aos 19 anos já se é velho nicolino, aos 90 anos, como o Sr. João Luís, também se é velho nicolino. Quer dizer, há aqui uma quantidade de pessoas e de idades, depois até com pensamentos diferentes, mas voltando à pergunta objetiva, que difícil equilíbrio é este de o papel dos velhos no sentido de poderem realmente ter alguma preocupação de algum, digamos, vamos pôr um caso dramático, de algum desvio profundo das festas. André. Obrigado, Miguel. Eu acho que respondo a isso com uma palavra: respeito. Não é fácil um homem de 50 anos olhar para um miúdo de 18 e respeitá-lo com o respeito que ele deve ter na função que está a ocupar. Mas esse é o segredo de tudo, quanto a mim. Muito daquilo que na altura nos motivou em 95 era porque, efetivamente, não nos sentíamos respeitados. E achávamos que devíamos ser. E de alguma forma nos rebelámos contra isso. Íamos aos ensaios das danças e era o professor Oscar na altura e era, vocês põem-se para aí com o canto e tal. E nós, enfim, não sentíamos que havia o respeito
para nós depois podermos ouvir quem não nos respeitava. Eu dou um exemplo. Eu, quando conheci o Sr. José Luís, ele foi a um jantar. E eu estive a ouvi-lo deliciado. E, entretanto, chegou ao fim e ele disse: quem é o mais novo? E estava lá um rapaz, já não sei o nome dele, lembra-se? Tinha 18 anos, o miúdo, que ele tinha sido a comissão para com 17, tinha 18 anos. E ele chamou na cara: este aqui é igual a mim, sentou à beira dele. Temos uma fotografia, lembra-se disso? Tiram uma fotografia lá deles: este aqui é igual a mim. Diz aí a tua opinião. E ele dizia ele, estávamos ali com um senhor que tinha em cada perna a idade dele, de Nicolinas e mais, enfim, mais dos tios, enfim, só que não perdeu a noção de que, enfim, aqueles miúdos, vocês não levam a mal que eu diga assim, porque, enfim, é o que são, visto, enfim, nós mais velhos, merecem esse respeito. Eu penso com franqueza que isso é o que resolve tudo. Os exemplos que eu utilizei é assim que foram sempre. Apesar de serem autoridades nicolinas, nunca se puseram num pedestal. Para não variar, eu vou passar a palavra à Marta, que já pediu, depois passo-vos a vocês aí da assistência. Marta, tu não podes fazer perguntas da mesa, Marta? As coisas evoluem, não é? Não, tu já te perguntaste a ti própria, como o Miguel tinha dito que isso ia acontecer e aconteceu. Ok. Tu lançaste dali da tua intervenção uma observação que eu queria aproveitar para não deixar passar em branco. Não, eu não te vou fustigar.